Olá, boa tarde, bem-vindo ao IT Forum Series. Na entrevista de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Sociedade 5.0. Um futuro além da inovação? Como será que isso vai acontecer? Para me ajudar nessa conversa, eu falo com o professor, grande amigo da casa, cofundador da 5 Eras, Gil Giardelli, e me ajudam também nesse bate-papo, Luiz Sérgio Vieira, presidente da UI no Brasil, e Eduardo Marini, CEO da Green4T. Valeu, pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Sei que a agenda está bastante complicada, mas obrigado aí pelo tempo e por vir compartilhar conhecimento comigo e com toda a audiência que nos acompanha online. Gil, antes de eu começar com as perguntas difíceis, vamos para a sua introdução sobre o seu entendimento de Sociedade 5.0? Combinado, Vitor, o prazer daqui estar com vocês, com o Luiz Sérgio, com o Eduardo. Eu preparei só aqui alguns slides, algo bem rápido, e para a gente ter essa conversa com todos vocês. Estão vendo bem a minha tela agora? Sim. Então eu vou clicando aqui para a gente poder caminhar com essa conversa, né? Queria colocar alguns pontos que são importantes sobre essa nova era e esse conceito do que está acontecendo. Nós já temos hoje o supercomputador mais rápido do mundo. Ele faz o que um ser humano, um cérebro humano, precisaria de 63 bilhões de anos. Ele já separou 77 tratamentos potenciais do Covid-19. Ou seja, nós estamos realmente... e eles, desses 77, 7 eles estão trabalhando. Não é a cura ainda, mas a gente está muito próximo, né? Dentro desse novo conceito, eu tenho falado que essa sociedade pós-pandemia, a gente vai ter aí os 3 Is. O de inovação, o de integração e o de inteligência, porque, tecnicamente, todos os nossos modelos estão errados. Alguns ainda são úteis, mas todos estão errados. E aí a gente entra no nosso conceito principal, que é sobre a Sociedade 5.0. Eu acho que é importante a gente colocar para os nossos ouvintes que estão aqui, né, os nossos amigos. Isso daí é um projeto que começa em 2010, com o governo japonês, primeiro internamente, onde Shinzo Abe, o primeiro-ministro, ele questiona por que a gente tem tanta tecnologia, já estamos no limiar da economia da inteligência artificial, IoT, não estamos conseguindo compartilhar isso com a sociedade. Na última cúpula do G20, antes da pandemia, que foi ano passado em Osaka, os 20 países mais ricos, ele apresentou essa sociedade da imaginação, apresentou essa sociedade do conhecimento científico, da ética, e falou assim, se nós estamos novamente falando de uma 4ª revolução industrial, erramos, porque a gente tem que colocar os seres humanos no centro de tudo isso. E aí ele fala muito claro que a gente precisa buscar inovação sem deixar as pessoas para trás. Mistura isso um pouquinho do que um professor que faz parte comigo, né, da Federação de Estudos do Futuro, o professor Ziaudan Sardar, que é um paquistanês britânico, e ele fala que esse período, ele falou isso na década de 80, era um período intermediário, onde tudo que era velho ia desaparecer, novas precisavam nascer e poucas pareciam fazer sentido. E ele chamou isso de tempos pós-normais. E muitos amigos têm me perguntado, mas como que a gente não está conseguindo usar a tecnologia, a sociedade 5.0, para falar sobre tudo isso? Então, eu queria colocar aqui um ponto só sobre esse pensamento, né? Sempre que se falou de futuro, errou-se. Computadores seriam de uso inúteis, os aviões nunca seriam um meio de transporte, as pessoas não queriam saber sobre o DNA, tudo aconteceu. E aí que vem o meu ponto para a nossa discussão, que é a sociedade artificial. A sociedade artificial é você usar modelos matemáticos e da era cognitiva para pensar sobre o futuro. Se você pegar todos os papers, eu fui lá ver nos últimos 15 anos, que são lançados por esse grupo de cientistas, sempre se falou sobre pandemia, né? E sempre se colocou esse conceito. O Ebola ajudou-se a ficar só em apenas, infelizmente, 20 mil pessoas que perderam a vida, mas porque se usou esse modelo de sociedade artificial. Então, se você pegar o que eu assisti do professor Paulo, que foi fabuloso, que é a modelagem dele de futuro, se você pegar as 5 principais de modelagem de estudos de futuro, todas elas falavam sobre esse momento que a gente está chegando. E aí, eu acho que o ponto que eu quero colocar, eu sou super um tecno-otimista, mas tudo indica, falei primeiro sobre isso há 2 semanas atrás, né? Existe hoje uma plataforma do Meet, que depois eu vou passar para vocês, qualquer pessoa que está nos assistindo pode entrar lá, eles já conseguiram colocar em inteligência artificial, né, em algoritmos, 26 mil estudos sobre Covid. Então, a gente está muito próximo de ter algo aí, uma boa notícia. O que
já vem da notícia, quando você centraliza esses trabalhos acadêmicos, médicos, é que serão 18 meses de isolamento social. Não que a gente vai ficar assim 18 meses desse jeito, mas vão ter momentos que vai liberar as pessoas, outros momentos elas vão ter que voltar para sua quarentena, então vão ser 18 meses para esses tempos pós-normais. E o que mais me chamou a atenção sobre o nosso momento de que a gente está vivendo é que a gente precisa cuidar do isolamento digital das pessoas. Tem pessoas que estão passando quase 24 horas do seu dia digitalmente, está fazendo mal para elas, a gente está tendo uma explosão de outras doenças, né? E, ao mesmo tempo, você tem aí o fim do espaço concreto e do tempo cronometrado. Então, são 650 milhões de pessoas trabalhando à distância nesse exato momento. Não estamos nem discutindo agora se estão eficientes, se não estão, se as aulas para as crianças estão sendo boas ou não, mas essa é uma realidade, né? E aí, como eu gosto de acabar com um pouco de poesia, para passar a palavra para vocês, eu separei aqui um trabalho feito agora muito sério de cientistas usando essa nova economia da inteligência artificial. Eles pegaram cientistas que são das ciências humanas, exatas e biológicas, criaram modelagens, é um trabalho de 3 anos, e a gente já está conseguindo, como sociedade, como EA Economy, a compreender a linguagem dos grandes mamíferos. Inicialmente das baleias azuis, depois de um tipo de elefante africano, e aí não, a gente não vai conversar com as baleias nem com os elefantes, mas a gente vai entrar numa nova era de entendimento sobre o mundo. E por quê? Volta sobre o Otto Schammer, que é um professor também do MIT, né, que ele fala desde a década de 80 que existe um momento, que era aproximadamente, ele falava em 2020, que a gente teria uma quebra ecológica, espiritual e social. E foi o que aconteceu. A sociedade 5.0 é muito mais do que apenas colocar os seres humanos no centro. Ela é colocar todos os terráqueos no centro, colocar todas as pessoas no centro. E aí, só o ponto que eu queria colocar aqui, toda aquela economia que a gente estava baseada, que foi criada ali em Bretton Woods, né, no final da Segunda Guerra Mundial, já não está cabendo mais. E o mundo dá tantas voltas que a gente foi parar em Keynes, que ele disse que o capitalismo ele ia viver 450 anos aproximadamente, que ele começou em 1580 e ele acabaria em 2030, aproximadamente, tudo aproximado, tá? E que a partir dali a gente ia resolver os problemas básicos e iam se preocupar com outras coisas. É exatamente isso que está acontecendo. Eu tenho aqui enfim, inúmeras coisas bacanas que estão acontecendo e a gente vai ter que repensar como a gente está fazendo essa sociedade, como a gente vai calcular PIB. E por último, juro que é por último, que eu separei aqui, queria falar das lideranças, né? Um trabalho muito bacana agora da universidade que eu faço parte, ele fala da liderança para a digital, ele vai ter que enfatizar a criatividade, a colaboração e a inclusão em um mundo multipolar. E aí a inclusão, eu não estou falando só de credo, de sexo, de orientação, não é isso. É a inclusão eu estou fazendo um trabalho para uma grande empresa e no corpo de conselheiros deles só tem pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, a mesma cor e tecnicamente o mesmo tipo de carro. E aí os conselhos vão ter que ser diferentes, vão ter que colocar pessoas de todas as idades, de todos os pensamentos, porque é dessa ideia oposta. E aí, nesse mesmo estudo, eu vou deixar todos disponíveis para vocês. Olha só, sempre nas escolas de MBA, né, eu dou aula na Fundação Dom Cabral, na PUC, professor convidado lá fora, a gente sempre criou nos MBAs o profissional que ele tinha que ser um super-herói, uma super-mulher, uma Mulher Maravilha, tinha que ser o Superman. E agora, numa pesquisa de 3 mil grandes empresas do mundo, né, você está falando de um lugar que a honestidade e a humildade está sendo mais considerado do que a perfeição. Antes desejavam-se que a gente falasse assim, o CEO tem que ser perfeito. E hoje ele volta ali ao ponto de trás de ser um líder colaborativo. E aí acabo com essa provocação aqui, né? Jeffrey Bezos, que foi o presidente do grupo, né, do grupo da CNN, HBO, etc. Quando ele viu a Netflix nascer, ele disse assim: esquece um pouquinho esses meninos, né, do Vale do Silício, é como se o exército albanês quisesse dominar o mundo. Pois bem, há 2 anos atrás ele perdeu a sua cadeira como chairman do conselho desse grande grupo. Nesse mesmo tempo, a Netflix superou a Disney, e eu peguei os dados agora dos últimos 3 meses do primeiro quarto. A Netflix teve um acréscimo de 19 bilhões
e a Disney teve um decréscimo de 88 bilhões. Não estou defendendo nenhuma empresa nem outra, o que eu estou dizendo é que a Netflix é uma empresa de dados, da economia da inteligência artificial, que por acaso te dá filmes, enfim, séries. E a Disney, que eu gosto muito, mas é uma empresa baseada ainda na economia do passado, né, na economia do século passado. Uma não vai acabar com a outra, mas vão sofrer bastante. Legal? Ótimo, ótimo. Muito bom para abrir a cabeça e para a gente deixar as perguntas ainda mais difíceis para você, Gil. Mas brincadeiras à parte, você falou, de tudo que você falou, assim, o que mais impacta é a questão das pessoas. Teve a introdução lá do primeiro-ministro japonês, falando que não tinha que ser mais uma indústria 4.0, mas sim, ser uma sociedade 5.0, porque o ser humano tinha que estar no centro. Depois você veio falando da liderança, que novamente é falar de pessoas, e você encerra com essa questão da Netflix e fala que ela é uma empresa de dados, mas antes de qualquer coisa, de muitos talentos que estão ali desenvolvendo sistemas, desenvolvendo algoritmos, treinando algoritmos, não só para melhorar a experiência do consumidor no aplicativo, mas até para gerar conteúdo, e gerar conteúdo que atenda melhor a expectativa dos clientes, ou seja, tudo baseado em pessoas. E já que, quando a gente fala de sociedade 5.0, o centro é pessoas, tanto da transformação quanto de usar a tecnologia para beneficiá-las, a gente tem dado a atenção correta para as pessoas? Como que vocês têm visto? Eu já gostaria de chamar, logo depois da sua resposta, o Marina e o Luiz Sérgio para falar sobre isso, porque são dois executivos que entendem muito desse assunto e falam bastante de pessoas em vários momentos aí ao longo do ano. Então, começando, estamos ou não dando atenção correta para pessoas, já que o assunto é sociedade 5.0, tendo o ser humano no centro? Vitor, o que está acontecendo é que a gente está vivendo da primeira revolução industrial e a quarta simultaneamente, né? Eu visito muito indústria pesada no trabalho que eu faço no Conselho Nacional da Indústria e vejo que tem empresas que estão muito bem, que conseguem trazer, enfim, pensadores para falar sobre isso, consultorias como a AI para falar, e outras que ainda estão com máquinas, né, da primeira revolução, da segunda revolução industrial. Então, quando a gente fala de quarta revolução industrial, a gente não colocou as pessoas no centro. Ainda a gente fala de B2B, B2C, e não fala de Human to Human, que seria o H2H, que é um projeto montado por uma escola de negócios americana. E aí o ponto que eu queria colocar é, hoje a universidade mais difícil de entrar no mundo não está no solo americano nem no solo europeu. Ela é a Universidade de Pequim, o programa chama Programa Yunpei, e ele mistura inteligência artificial, engenharias e artes liberais. Ela é uma faculdade que tem pessoas do mundo inteiro, tive o prazer de conhecer o trabalho deles, e lá você tem pessoas que estão trabalhando sobre o patamar da engenharia, né, dessa nova economia, mas também tem que estudar literatura, filosofia e história. Então, olha só, volta ao começo, né, só para vocês entenderem aqui, esse daqui é um vídeo de um do pianista chinês, um dos mais famosos do mundo, né, e esse pianista está fazendo um concerto com o Avatar que mais tem fãs do mundo, mais fãs do que, por exemplo, a Lady Gaga. Aí, que tipo de profissional que você vai ter para fazer isso? Se a gente criar só engenheiros, que são engenheiros que pensam só em robôs, por exemplo, que é a minha área de roboticista, eles começam a criar robôs só para perseguir pessoas. E o que a gente está precisando são pessoas que criam robôs para ajudar nos hospitais, para ajudar em todas as áreas, né? Então, enfim, a gente tem esse novo mundo acontecendo. Luiz, a gente tem a gente mira a sociedade 5.0 como objetivo, mas a gente já tem diversas transformações acontecendo, né? E a gente sempre discute a questão de pessoas. Eu já falei com você várias vezes sobre esse assunto, da importância que tem se dá, de como estamos tratando as pessoas, não só dentro das empresas, mas como sociedade mesmo. Qual que é a sua opinião? A gente tem dado a importância correta para a pessoa em meio a tanta transformação que a gente vive? Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu acho que é muito importante quando a gente fala da sociedade 5.0, né, que o Gil também comentou sobre isso, a questão de colocar o ser humano no centro da transformação digital. E o que nós estamos vendo com essa crise é que ela é uma crise bem diferente de qualquer outra que vivemos, pelo menos que a gente tem memória, né? Se nós tivemos lá atrás a grande recessão, esse aqui é um grande reset na forma de trabalhar aí no mundo, né? Eu acho que essa crise ela está acelerando muito daquilo que a gente já vinha discutindo, né? Toda aquela transformação tecnológica.
né? Então, rapidamente a gente teve que ir para um modelo onde você teve que trabalhar mais com essas tecnologias colaborativas. Ela está apressando e asfixiando aqueles modelos que já estavam ficando arcaicos, né? E estão criando novas perspectivas. Então, veja, nós temos 1/3 do globo hoje trabalhando de forma remota, né, que tem ganhos nesse modelo. Nós estamos aprendendo também a trabalhar nesse modelo. O que é que vai acontecer com o depois, né, do pós-Covid? Como é que você continua trabalhando e continua fragmentando, trabalhando modelos eficientes, né, de trabalho, onde você multiplica a habilidade humana, que a gente fala. Tudo isso que está acontecendo nessa crise, você vê que era uma crise onde o ser humano, como consumidor, como força de trabalho, é quem está sendo mais afetado em relação a tudo. Então, você tem nova mudança de hábitos do consumidor e da sociedade em geral. Você tem, ao mesmo tempo que algumas tecnologias elas estão sendo aceleradas, né? O uso intensivo do RPA, inteligência artificial, nós vamos ter mais realidade aumentada, virtual, mais ferramentas colaborativas, mas tudo isso claramente precisa estar a serviço do ser humano, porque ele está realmente no centro do consumo, da demanda e da oferta. Então, fica muito claro aqui que, por exemplo, que a gente vinha falando de skilling, né, de upskilling, de reskilling, isso está numa velocidade muito maior. Se você olhar o que está acontecendo aqui, o que aconteceu na China, online education está com um pico aí muito grande de demanda, né? Então, outra coisa que a gente viu, que a gente falava com grande preocupação da sociedade 5.0, se a gente não capacitar as nossas pessoas, nós poderíamos ter aí um bug na economia, porque nós iríamos perder, né, pessoas, deixar pessoas para trás sem função, sem o termo que se usa nos Estados Unidos, useless, ou mais do que o jobless, useless. E a gente falava dessa necessidade de você capacitar. O que nós estamos vendo muito rapidamente é o que acontece com a economia quando você tem uma massa de desempregados da noite para o dia. Quer dizer, isso não é sustentável na nossa economia. Então, todos os distúrbios sociais que isso pode causar. Então, eu acho que o que nós estamos vendo com esse momento de grande reset na economia, e a gente vai falar mais na frente, eu não acho que tem uma volta ao normal, um back to normal, né? Esse normal não existe mais, é um outro mundo que a gente vai voltar, acelerou tudo aquilo que a gente já vinha conversando, obviamente, e também aí colocando uma boa dose de humildade para a gente entender que os nossos modelos, pelo menos aplicados nas empresas, não tinham resposta para tudo. Então, eu acho que é um momento aí de bastante reflexão para a sociedade como um todo. Legal. Marini, como você tem visto toda essa movimentação, essa ebulição de transformação que a gente vive, um objetivo de rumo à sociedade 5.0, e no meio de tudo isso, o tratamento que é dado ou dispensado às pessoas. Como que você, como líder, tem observado essa questão? Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Eu acredito que nessa evolução que mesmo quando a sociedade 5.0 foi descrita pela primeira vez, que passaram pela descrição da sociedade como uma sociedade de caça, partindo para uma sociedade de cultura, para um momento industrial, para um momento de informação, para eventualmente chegar onde a gente está hoje, eu acho que quando eu olho para a realidade das empresas e mesmo estados, né, a gente vê várias dessas realidades ainda coexistindo de uma certa forma, né? O Gil fez referência a isso, então você, assim, em alguns rincões aí do mundo, a sociedade de agricultura, de uma certa forma, ainda existe, né? Quando a gente olha para as empresas, em grande medida, as empresas ainda operam com uma mentalidade ali pós-evolução industrial, estão buscando eficiência, escala, que são formas de você buscar produtividade, criação de valor, mais orientadas para as ferramentas que foram trazidas no século XIX. Né? Então, isso ainda existe. Você vê gente gatinhando ainda dentro da área da tecnologia, da área da informação e exemplos assim,
nos deixam otimistas, também já de aplicações onde, de fato, o ser humano, a necessidade da sociedade é colocada no centro de um determinado desenvolvimento tecnológico, né? Isso nos deixa otimistas. Mas, então, eu vejo isso tudo, Vitor, como de uma forma ainda não muito uniforme, né? Acredito que isso é natural, é um momento de... né, as transformações hoje no mundo acontecem de uma forma muito rápida, né? Esse momento que a gente está passando agora com relação ao coronavírus, eu acho que deixa exposto ainda mais essa necessidade que nós temos como sociedade de repensar algumas formas de ser, e de viver e de atuar. Isso vale para as pessoas, para as nações, para as empresas, né? Agora, o mais interessante disso tudo, e o que me deixa otimista, eu concordo com o Gil, eu também sou um grande otimista com relação à tecnologia, é que você percebe uma busca, né, das pessoas pelo uso inteligente da tecnologia para realmente melhorar a condição de vida humana, né? Se não for para isso, você até filosoficamente começa a questionar a necessidade de tecnologia, se ela... né, então, a provocação que foi feita pelo AB lá, alguns anos atrás, ela é muito válida, né? Se não for para melhorar a vida e a condição humana, você começa a pensar para que isso realmente serve, né? Nós temos vários exemplos aí, durante agora a pandemia de coronavírus, que em função da tecnologia, as relações humanas estão sendo preservadas, em alguns sentidos até melhoradas, porque, de certa forma, forçam as pessoas a adotarem outras formas de se relacionar, de consumir, de falar com os parentes, de se relacionar no ambiente de trabalho, né? Então, apesar dessa adoção talvez ainda não linear de todo o potencial das tecnologias que foram, sim, desenvolvidas aí no período pós-industrial, apesar disso ainda não ser adotado de uma forma linear, a gente tem vários exemplos aí que nos deixam otimistas com relação ao potencial nosso como sociedade aí olhando para o futuro. Muito bom, muito bom. Você citou aí da questão da agricultura. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um especialista alemão sobre a indústria 4.0 na ocasião, e ele falou: o problema do Brasil é o seguinte, você está em São Paulo, imagina a indústria que está no Amazonas, que está no interior do interior. Então, você tem vários estágios de indústria, então é difícil fazer uma transformação única. E pegando carona nessa questão da transformação, o Luiz falou bastante sobre o momento que a gente vive, sobre a pandemia e como a gente está se transformando, todo mundo em home office, se adaptando, aprendendo em relação a isso. E eu tenho lido algumas análises que, falando de transformação digital especificamente, a gente pode ter uma antecipação aí de até 3 anos dessa transformação em diversos setores, justamente porque a gente foi forçado aí a se adaptar e a aderir e a consumir tecnologia e coisas digitais de uma forma que a gente não tinha pensado ou não estava preparado para esse momento. Na visão de vocês três, essa pandemia, assim como está fazendo com o uso de tecnologia, com conceitos como home office, ela deve acelerar ou ela pode atrasar a nossa caminhada aí rumo à sociedade 5.0? Quer começar, Luiz? Eu posso começar. Então, de novo, eu acho que nós estamos num ponto aí de inflexão onde as nossas organizações, a nossa sociedade, nós estamos sofrendo um grande stress test, né? Toda a nossa estrutura está sendo colocada em teste, os nossos modelos. Acho que o Eduardo comentou bem, o grau, o avanço que a gente tinha feito na tecnologia foi muito importante para rapidamente a gente estar com as pessoas em home office, em várias atividades está funcionando. Imagina se isso tivesse acontecido 10, 15 anos atrás, o impacto seria até bem maior. Então, eu acho que, primeiro, sim, vai acelerar demais, está acelerando o processo de transformação. Eu acho que isso vai exigir, e como nós estamos olhando isso e conversando com os nossos clientes, tem 3 fases, o agora, o now, né? O next, que vai ser a retomada, né? E o beyond, o que é que vai acontecer depois. E para todas essas fases, você tem ações diferenciadas, você tem um arsenal aí de ações que você vai ter que trabalhar, né? Então, no agora, a gente tem trabalhado muito mais com a preocupação com a saúde dos nossos colaboradores, fazer a nossa estrutura estar funcionando, né? Uma preocupação muito grande, eu acho que com a sociedade como um todo, a gente está vendo isso, está muito claro, por exemplo, quando a gente fala de isolamento social, que é importante. Nós temos pessoas que não têm condições de fazer o isolamento social, não têm estrutura para fazer aquela questão dos vários Brasis que nós temos,
tudo isso demonstra. E aí o espírito de solidariedade, né, ele aparece nesse momento. Então, eu acho que esse é um momento que nós estamos vendo e vamos ver acelerar esses investimentos na transformação digital. É claro que eu estou falando aqui já um pouco no Next e o Beyond, né? Porque de imediato as empresas têm a preocupação agora de proteger as suas pessoas quanto à saúde e várias quanto ao emprego, né? Essa é proteger também a sobrevivência da empresa, né? A resiliência da empresa em termos do caixa, né? De conseguir passar por esse momento cumprindo aí com todas as suas obrigações e também não destruindo a tua cadeia de suprimento, né? Como começa também a criar novas oportunidades com os clientes. Mas olhando para frente, eu não tenho dúvida de que nós vamos acelerar sim. E novamente, quando a volta, ela vai ser uma volta já diferente, né? Não é o back to normal. Eu acho que a gente já volta e a gente já tem sido demandado, já estamos ajudando, inclusive, alguns dos nossos clientes a como se preparar para a reabertura que vai ocorrer em algum momento dos escritórios e como vai ser a nova forma de trabalhar, quais são as mudanças de hábitos que nós vamos ter. Enfim, esse é um pouco do que a gente vai ver cada vez mais com intensidade. Muito bom, muito bom. Gil, você quer falar alguma coisa sobre isso? Acelera, desacelera? O que acontece com a sociedade 5.0 diante de uma crise dessa? E depois dessa rodada, eu vou pedir para vocês serem mais sucintos, que eu estou com uma série de perguntas já da audiência, falando sobre ética, sobre competências para liderança, sobre criatividade, e tem umas perguntas muito boas aqui que eu quero aproveitar com vocês, para todo mundo sair daqui com o cérebro fritando, assim, de tanta pergunta que vai responder. Vamos lá, Gil, acelera ou fica igual? Acelera para alguns tipos de empresas, né, mas algumas outras vão ainda, talvez, ter que se salvar desse grande tsunami que está acontecendo econômico. Eu acho que projetos que já estavam ali, estavam próximo de começar, de assinar, vão acontecer, mas eu hoje tenho falado com algumas empresas grandes que vão colocar, digamos, uma pausa nisso. Mas, certamente, a transformação digital nunca vai ser tão importante como foi, como o Luiz Sérgio colocou. Só que o que me preocupa é o tamanho enfim, como vai danificar as finanças da empresa, né? E a gente sabe que ainda, eu ajudei no projeto agora, logo no comecinho da pandemia, colocar 3 robôs voluntários no Hospital das Clínicas. A gente só não colocou mais porque não tinha no Brasil. A gente tem agora algumas questões que são de gargalo. Legal. Marine, acelera, desacelera ou fica igual? Também eu concordo que em grande medida acelera, com a ressalva de fato de que algumas empresas, ou por uma circunstância de estar num ponto da cadeia que está extremamente afetado pelo medida de isolamento, ou por uma circunstância, às vezes, financeira, ou de mais fragilidade financeira, ou por estar muito atrás, elas vão ter mais uma questão relacionada à sobrevivência do que eventualmente evolução, né? Isso aí vai gerar problemas que a sociedade vai ter que lidar com elas, assim, o nível de desemprego tende a crescer no primeiro momento, o nível de empresas indo à falência ou concordata tende a crescer, né? Mas, sim, eu acredito que sim, em grande medida acelera para as empresas que não estão nessas categorias, porque essa situação toda de estresse, né, nos força a pensar formas diferentes de fazer uma coisa numa velocidade mais rápida do que talvez num dia a dia normal, num período normal, a gente se esforçaria. Legal. Então, vou aproveitar perguntas agora do pessoal. O Edelcio Moraes e o Malcolm Nunes perguntam para o Gil, falando sobre ética. O Edelcio, ele fala o seguinte: é possível ensinar ética para um algoritmo de forma que ele possa decidir quem deve receber um recurso escasso para não morrer? E o Malcolm, ele complementa o seguinte: a ética será a pedra fundamental para esse conceito de sociedade 5.0? Como tratar o viés por meio da inteligência artificial? A gente sabe que esse debate está bastante quente, né, Gil? O que você tem a dizer aí sobre ética na questão da sociedade 5.0? Como trabalhar a questão do viés nos algoritmos? Conta um pouquinho aí do que você tem visto e pesquisado. Mas vamos colocar algumas questões que semana passada tiveram à frente, né? Primeiro, você teve ali o governo do estado de São Paulo lançando um sistema de inteligência, junto com todas as operadoras,
para tecnicamente saber quantas pessoas estão fora de sua casa, estão na rua, etc. O Estado de São Paulo não foi o primeiro, quem começou a fazer isso foi Israel, logo no começo de março, usando tecnologias que eles tinham de contra-terrorismo, eles começaram a utilizar para monitorar a sua sociedade. Depois a Coreia do Sul fez algo sobre isso. O que está se discutindo lá fora sobre esse conceito da ética, por exemplo, que nesses 18 meses que você vai ter de afastamento e volta ao trabalho, etc., você vai ter que ter uma carteirinha para dizer que você já tomou remédio, já teve vacina quando tiver, ou já foi infectado pelo Covid-19. Já tem uma série de projetos sendo acelerados para colocar câmeras para perceber se você está com febre, né? Então, quer dizer, é uma mudança de mundo. Só que isso está trazendo algumas preocupações do tipo assim, puxa, com essa pandemia, o Estado pode tudo? Todos os Estados vão usar de uma forma realmente adequada? Porque agora você está desequilibrando completamente o individual do coletivo. Claro que numa pandemia você tem que pensar no coletivo, sempre você tem, a ética sempre é um pensamento coletivo, mas você está desequilibrando, né, o que era seu individual do que é da sociedade. Nesse momento, todo mundo acho que concorda, a grande maioria. Mas, e depois? Será que essas leis ficam? E eu estou falando isso globalmente, não só no Brasil. O outro ponto é que a gente vai ter que, enfim, discutir essa nova era quando vem uma rota da seda chinesa digital, que desde 2016 eles estão fazendo isso, estão colocando 5G em inúmeros países africanos, já são 107 países que assinaram o protocolo, e eles vão colocar a rota da seda chinesa digital, o 5G em tudo, né, já tem fazendas funcionando com 5G, o que está acontecendo na África é uma revolução como nunca visto, só que assim, os chineses pensam completamente diferente de nós ocidentais. Para eles, a democracia não é uma grande joia, né? Eles têm um outro pensamento. Então, a gente está numa mudança de mundo. E aí a privacidade vai ter que se repensar. E a ética, meus amigos, a ética é em tudo. Por exemplo, o governo britânico já tinha instalado antes da pandemia câmeras de segurança com reconhecimento facial. E ali indicou que pessoas, né, enfim, afrodescendentes a câmera ficava mais pesquisando, então tiveram que mudar o algoritmo. Eu acho isso, claro que isso não é aceitável na sociedade atual, mas a máquina está repetindo os erros do nosso mundo. E aí vem a questão. Hoje, 97% dos papers de inteligência artificiais feitos no mundo, né, de linhas de programação, etc., papers, tudo sobre inteligência artificial, são feitos por homens brancos. Então, você vai ter um problema com as mulheres, você vai ter um problema com todas as outras minorias. E vamos ter que resolver isso. Mas a ética no centro de tudo. Isso, e uma parte do que você falou lá no comecinho responde um pouco essa pergunta do viés, né? Quando você deu o exemplo do conselho, que só tinha homens da mesma idade, tudo. Se você não tem uma diversidade, a decisão vai sempre estar enviesada para um lado. Uma vez eu tive um papo até com a Fei Fei Li, ela é de Stanford, acho que você conhece ela, falando sobre diversidade mesmo e ética na questão da inteligência artificial. Ela falou, o problema não está na tecnologia, mas está em quem está por trás dessa tecnologia. Quando você tiver uma equipe mais diversa, com mulheres, com homens, todas as etnias, todas as cores, diversidade, orientação sexual, você vai matando a questão do viés. Enquanto você só tem um tipo de pessoa, e não importa qual é a pessoa, quando é só um grupo homogêneo ali, desenvolvendo e trabalhando uma tecnologia, principalmente como inteligência artificial, o viés ele sempre vai existir. Daí é o cuidado que todo mundo tem que tomar, seja a indústria, seja quem está desenvolvendo ou quem está aplicando e implantando esse tipo de solução, né? O melhor exemplo, só para a gente passar a voz para os nossos amigos, por exemplo, quando foi criado o airbag, né, por uma empresa de indústria automobilística nórdica, uma série de pessoas com a estatura mais baixa faleceram no começo. Por quê? Porque os engenheiros que criaram o airbag eram pessoas com 1,85 m acima. Então, eu que não sou baixinho, sou prejudicado verticalmente, tenho 1,69 m, desculpa. Eu poderia ficar, enfim, perder o ar ali. Mas aquilo não foi feito de propósito por aqueles engenheiros. É que eles tinham aquele viés de que todo mundo ali, né, no seu país nórdico, tinha uma altura acima de 1,85 m. Então, na verdade, os erros sempre se repetem. O problema é que a inteligência artificial, concordo, não me lembro agora qual foi o pensador que disse, ele vai ser tão importante como foi a eletricidade. É verdade, é verdade. Luiz e Marine, rapidamente querem agregar alguma coisa? Que tem algumas perguntas até de um pessoal importante aqui para fazer, viu? Não, eu talvez falar um pouquinho da importância de ressignificar as empresas nesse momento. Antes de entrar na crise, já se falava muito da questão
do objetivo, né? Qual é a missão, a função das empresas. O próprio Business Roundtable teve aquele paper que falava que não era só gerar valor para o seu investidor, mas gerar valor a longo prazo para os seus stakeholders. E depois, em Davos, nós tivemos várias discussões em relação ao papel das empresas. Eu acho que essa crise ela está levando muito a essa ressignificação, né? Ou seja, as empresas e a discussão que se tinha antes é se aquilo era um discurso ou o que existia na prática, né? Então, novamente, é um modelo agora que está sendo colocado em teste, aquele discurso que as empresas que realmente nesse momento estão mostrando a sua adesão ao seu propósito, aquilo que elas acreditam, como elas criam valor para os seus stakeholders, essas empresas, eu não tenho dúvida que elas vão sair mais fortes dessa crise e com uma maior conectividade aí com seus clientes e com os seus stakeholders. Então, eu acho que isso é muito importante nesse momento também que a gente está discutindo. Uhum. O CIO Jorge Cordenonce, ele mandou uma pergunta para a gente aqui sobre competência voltada para a liderança. Ele diz o seguinte: qual será a principal competência de um CIO e de um CEO na sociedade 5.0? Ele quer saber do lado dele e de quem está na liderança principal da empresa também. Alguém quer arriscar competências principais para a liderança, seja o CIO ou o CEO de uma empresa? Bom, talvez eu possa arriscar. A gente, num passado não muito longínquo, né, se esperava um CEO que buscasse a eficiência, aumentasse o lucro, trouxesse valor para o acionista, como diz o Luiz, né? Isso aí determinava alguns core competencies que você tinha que ter com relação a negócios, competição, forma de ver o mundo. Então, quando você recontextualiza isso, né, essas competências também têm que ser readaptadas, né? O Gil falou de criatividade, inclusão e colaboração, né? São elementos que talvez, né, eu estudei nas escolas de administração nos anos 2000, né, 15, 20 anos atrás, né? E esses não eram elementos que sequer eram tratados de uma forma estruturada num curso de MBA, né, que em teoria serviria para formar os líderes do futuro, né? Então você vê assim como que isso, de fato, assim tá mudando. Essas coisas têm que ser totalmente repensadas, né? Então exploração de criar elementos para que que você permita criatividade na sua organização, né? Buscar a criação de valor através da diversidade, não da criação necessariamente de sistemas de repetição, que era forma de geração de valor no século passado, né? Mas que você consiga extrair da diversidade, criatividade, e que você consiga trabalhar em ambientes colaborativos, não só dentro da sua própria empresa, mas numa economia que tende a ter vários elementos de colaboração. Então, essas seriam talvez as três aí que eu destacaria. Eu passo aí para o Gil depois terminar, porque ele inclusive tinha um slide sobre isso, e eu concordo também até com o que eu vi no slide dele. Eu acho que uma grande qualidade do CEO, agora eu tenho uma preocupação muito grande com quem acha que tem todas as respostas. E aplicar as respostas passadas, por exemplo, não vão funcionar, principalmente quando a gente fala que temos um reset aí, uma nova economia surgindo. Então, acho que, primeiro, o CEO tem que saber fazer as perguntas certas, e aí ele precisa ter um ambiente também de diversidade. Então, ele tem que saber trabalhar criando times, né, ser uma pessoa que multiplique liderança, que saiba criar times diversos, porque daí que ele vai tirar indagações, como fazer as perguntas corretas. A gente acredita que mais importante do que as respostas é como você faz as perguntas. Ele precisa ser uma pessoa apaixonada por inovação, né? E como você aplica a inovação de uma forma concreta para resolver o problema de negócio dos teus clientes, porque a gente existe como organização para resolver o problema de negócio de alguém. Então, eu acho que essas são algumas das características que o CEO vai precisar ter cada vez mais em relação, além de tantas outras, mas eu tenho uma preocupação muito grande, que o CEO ele tem que ser também mais humano e mais humilde naquilo que ele também não conhece, né? Então, a gente, às vezes, acaba
se apegando muito àquilo que a gente sabe. E quando toda a discussão que a gente tem, inclusive sobre cisne negro e tudo isso, é muito mais importante aquilo que você não sabe. Então, acho que esse é um papel muito importante do CEO, porque as organizações vão entrar cada vez mais em transformações de negócios. Com certeza. Gil, antes de eu passar a palavra para você, eu vou ler uma pergunta aqui do Franklin Sepúlveda, que tem a ver com o que a gente está discutindo. Os dois citaram, inclusive, a palavra que ele fala aqui, que é a questão da criatividade. Ele diz o seguinte: qual o impacto da transformação em caso de liderança não preparada e ou ausente para a criatividade? Haja vista que sempre foi voltada para a produção. As lideranças sempre tiveram um mindset aí voltado para a produção mesmo, ou só para o resultado, deixava sempre a criatividade ali de lado, achava que não era uma questão de conselho, ou não era uma questão de tecnologia. A gente mesmo na ITB, de uma vez provocamos CIOs, a gente levou um workshop para o IT Forum para falar de criatividade para não criativos, justamente por isso, porque tem que fazer parte ali do escopo, né, de habilidades da pessoa. Como você vê essa questão, transformação e tendo líderes não preparados ou não atentos à questão da criatividade? O primeiro ponto é que a gente tem que entender que, assim, todos nós seres humanos somos muito criativos. Se nós hoje tivéssemos 1 ano de idade e nossos pais nos dessem um telefone celular, a gente faria magias. É que durante a vida a gente vai pressionando a criatividade, né? Quando você vai estudar as escolas de criatividade. Agora, qual é o ponto no mundo dos negócios? Até pouco tempo atrás, como foi citado, né, nas escolas de MBA no ano 2000, você tinha que preparar executivas do futuro, que eram extremamente, o que a gente chamava do CEO ou do CFO, extremamente assim, de exatas. Ele era uma pessoa para cortar ou para, enfim, para o lucro. E agora, não que isso não é importante, ninguém aqui está falando que não tem que ter lucro, mas a gente tem que sair o CEO e o CFO financista e entrar um CEO e CFO que também consiga ter, né, um pouco dessas habilidades, que não é receita de bolo, como foi dito, né, mas que a gente desenhou lá em Stanford e está no meu site. Transdisciplinaridade. Olha só o que aconteceu nas empresas. As empresas, elas criaram patotinhas. Patotinha X com a patotinha Y, era tudo. E assim, todas aquelas empresas que estão com silos não estão conseguindo trabalhar hoje. Os silos, no que eu falo assim, o departamento X que discute com o departamento Y, né? Tenho certeza que o Luiz pode falar de uma série de projetos que ficaram barrados porque o jurídico não conversava direito com o pessoal de tecnologia, ou que a tecnologia não chamou quem ia usar a ferramenta lá no ponto final, né? Então, assim, por causa dessas patotinhas. E agora a gente descobriu que tem que trabalhar com diferente, né? Então, eu não vou passar todos aqui, mas, assim, esses daqui são alguns pontos que a gente acontece. E aí, o ponto que eu queria deixar é que, e aí tudo baseado em pesquisas, tem um livro muito bacana de Harvard agora que chama Automação e Utopia, que é sensacional, e ele fala assim, a grande notícia do mundo, antes dessa pandemia, agora esse livro é do final do ano passado, é a nossa obsolescência como ser humano. A obsolescência no sentido assim, em finanças vai ter uma máquina melhor do que a gente. Em governo vai ter alguém que vai pensar em políticas melhores do que as pessoas. Na ciência, na agricultura, eu posso dar 1000 exemplos aqui. Mas aí o que acontece? Por que é uma boa notícia? Porque a gente vai voltar a ter o melhor dos seres humanos, que aí as habilidades de voltar a conversar, as habilidades de voltar a ter empatia. Eu acho que a gente errou muito quando a gente só quis ter o conceito de lucro, e enfim, que falado há muito tempo, e os stakeholders não colocavam as pessoas em volta, mas sim colocava, né, os moradores daquela empresa, por exemplo. Vamos fazer aqui. Eu acho que a gente não tem que condenar o momento da humanidade, mas essa obsolescência é uma notícia fabulosa, porque a gente vai poder viver isso. E olha só, eu tive o prazer de conhecer Marvin Minsky, né, e ele foi um hippie até o final da vida dele, e um dia conversando com ele sobre enfim, uma conversa com várias pessoas, né, não era só eu e ele, sobre esse mundo, ele falou assim, os melhores momentos da nossa vida é quando nós estamos digitalizados, quando a gente está no mundo offline, com as pessoas que a gente gosta. E tudo isso que a gente está criando é para deixar a gente ter mais tempo para fazer a vida online. Eu não sei quantos de vocês, mas tenho certeza que a gente está morrendo de vontade de sair para a vida real, né? A gente está lá. Então, eu acho que esse é o ponto principal. E, esse é o prédio que Marvin Minsky acabou a carreira dele, ele viveu até 2016, né? Ele foi até os últimos dias da vida dele com saúde, da aula, claro que não dava aula todo dia, e ele deixou uma placa lá que era assim, mude sempre, crie o futuro, pense criticamente. A pergunta é muito fácil ler isso, mas é tão difícil de aplicar, né? Porque a gente tende a... E assim, e não é culpa de nós, a gente, como diria Darwin, somos anjos decaídos.
Não, com certeza. Tem uma pergunta aqui do Ítalo Flávia, que eu acho que todos vocês conhecem, e tem um pouco a ver com esse discurso que você está falando do ser humano. Tudo ele diz o seguinte: será que o egoísmo do ser humano e a necessidade de forte competitividade entre as empresas não irá abrandar este movimento social e nos afirmar como seres humanos de memória curta? Mudanças econômicas, ok, mas será que as mudanças sociais efetivamente não irão acontecer somente nas próximas gerações e não na nossa? Alguém quer arriscar aí? Pergunta difícil, né? Ela é mais quase uma reflexão, né? Uma pergunta-reflexão que o Ítalo mandou aqui para a gente. Eu gosto muito da ciência, né? E aí eu fui na sociobiologia, que é um estudo muito sério lá fora sobre você entender como que as grandes massas, né, pensam. E aí o pai da sociobiologia, né, que é o professor Wilson, ele fala assim: as nossas instituições são medievais, e elas são. Vamos falar de governo, pessoal. Uma das coisas mais bacanas dessa transformação digital que eu vi, né, não estou falando nem do resultado final, mas foi que todos os senadores puderam se encontrar e votar, cada um na sua casa, não sei onde eles estavam, mas cada um no seu estado. Olha só, como sociedade, isso para a gente é muito bacana. Para que a gente precisa levar 2 senadores de cada estado para irem lá, pegar um avião, deixar uma pegada ambiental, gastar tempo, e ali eles sentaram e resolveram. Então, assim, não vamos demolir Brasília, não é isso, mas os encontros ali têm que ser diferentes. As nossas emoções da maioria das pessoas são paroelíticas da pedra lascada, né? Foram vários vídeos das pessoas saindo no tapa por causa do papel higiênico. Pensa bem no que é isso. Isso é muito sério, né? E as nossas mídias sociais são hedonistas, né? Se a gente for olhar hoje, tem muita live bacana, mas no Instagram 99% é bacana. A gente não precisa ser o tempo todo intelectual, mas ontem tinha uma pessoa que tem uma super relevância para o público dela, né? Explicando, enfim, sobre intimidades e tal. Será que é isso mesmo que a gente quer como sociedade? Ou enfim, mas eu acho que, voltando à resposta, a gente vai... Camus dizia, né, no livro dele, Praga, que a gente sempre se esquece depois de uma grande praga. Eu espero que não, eu espero que... Ontem eu fiquei muito feliz mesmo, de ver os 3 bancos fazendo um comercial juntos no horário nobre. A gente pode até julgar, etc., mas assim, aquilo é uma mudança como nunca vista. Isso eu acho tem muita coisa acontecendo, você tem razão. Luiz e Marina, eu queria jogar uma pergunta para vocês, que 2 pessoas aqui estão me perguntando sobre a questão do desemprego, né? O Nelson Ribeiro, ele fala se a gente vê alguma solução para o desemprego que vem de inteligência artificial, e a gente já discutiu bastante sobre isso, né, Luiz? Em várias conversas, e o Gutenberg Martins, ele também vem nessa pegada, ele não cita só a inteligência artificial, mas ele diz o seguinte: se houver um esvaziamento dos postos de trabalho, como realocar as pessoas que perderam seus empregos? E daí ele cita um pouco da questão da inserção de novas tecnologias, principalmente no campo produtivo, né? Eu sei que vocês 2 estão muito inseridos nesse tipo de discussão, então eu queria passar a palavra para vocês, para falar um pouquinho de como vocês veem essa substituição de algumas funções por tecnologia, seja inteligência artificial, robôs e outras automações de processos possíveis, e o que surge também de oportunidade para as pessoas nessa caminhada aí. Bom, da minha parte, assim, eu vejo que a coexistência com todo o potencial tecnológico que nós temos, ela é possível, né? Ela demanda uma readequação da força de trabalho, né? E na medida em que, obviamente, existem algumas funções que vão ficar completamente obsoletas com a aplicação de tecnologia, outras novas funções também surgem por necessidade da tecnologia, ou para poder criar uma experiência, ou para criar algum tipo de serviço que antes não era possível, né? E a gente já vê exemplos disso na economia. O desafio que todos temos como empresários, ou como gestores, seja público ou privado, né? Trabalhar essa readequação, porque nesse ato de tempo, onde você cria essa nova oportunidade também, assim, se você não tem as pessoas qualificadas para tal, você vai perder dos 2 lados. Você vai ter dificuldade, isso acontece já em alguns setores, você vai ter dificuldade de mão de obra num determinado tipo de função. Por exemplo, assim, com relação à ciência de dados, você já vê alguns gaps importantes em termos de ter mão de obra qualificada para trabalhar dados da forma que dados podem ser trabalhados hoje, né? E, obviamente, você tem um outro lado, algumas funções ficando obsoletas. Então, essa readequação ela tem que ocorrer o mais rápido possível,
E isso aí, obviamente, vai demandar investimento, vai demandar foco, vontade política e vontade empresarial, né? Acho que também, como reflexo dessa economia mais colaborativa que a gente vive hoje, né? Empresas vão ser, e eu acho isso justo, vão ser julgadas, inclusive, por essa coerência também, né? Quando você está, de fato, apoiando a sua força de trabalho, né, num momento, às vezes, de dificuldade, agora como o coronavírus, tem alguns movimentos muito legais que surgiram de empresários espontâneos, onde as pessoas estão tentando manter suas forças de trabalho, mesmo em período reduzido, mesmo com atividade econômica reduzida, tentando ser criativo em termos de contenção de despesas, de gestão de liquidez, né? E eu acho que essa cobrança em cima do empresariado, ela é válida, e ela tem que acontecer de dentro para fora, no caso da empresa, de fora para dentro, no caso dos outros stakeholders, sabe? E juntos a gente tem capacidade, a sociedade tem capacidade de passar por esse período de adaptação, que sem dúvida vai vir. E esse efeito, de fato, vai acontecer se ele não for tratado de forma com propósito, né? Esse problema vai ser majorado. Com certeza, Luiz. Eu ia até pegando um pouco o gancho na pergunta passada, porque eu acredito, se falou de competitividade, que eu acredito que a competitividade ela é muito importante também para gerar produtividade e a inovação, então não necessariamente algo ruim. Mas o Harari escreveu, tem alguns papers que fala exatamente da sociedade que vai emergir dessa crise, vai depender muito das nossas escolhas, ela não está pré-determinada e nós vamos ter que tomar várias decisões. Eu acho que o que está muito claro, e quando a gente discutia a sociedade 5.0 naquela época, eu acredito no capitalismo como força criadora de valor, mas a gente tem que estar num novo capitalismo que seja cada vez mais inclusivo. O que está muito claro é que nós não podemos deixar as pessoas para trás. Excluir não é uma opção. Então, aqui a gente pode trabalhar de duas formas. Uma é preparar as pessoas para a transformação tecnológica que está acontecendo, que é o que a gente falou do skilling, e a gente vinha falando de como capacitar as pessoas, porque alguns jobs, alguns empregos vão deixar de existir, outros vão coexistir com a tecnologia, como é que as pessoas vão se preparar para trabalhar junto, né? Agora, a gente também vai ter que entender que a gente não vai conseguir fazer o skilling de todo mundo. E aí a rede de proteção social que a gente está aplicando agora também é muito importante, porque o que está claro é que nós não podemos deixar as pessoas para trás. Então, é claro que se eu não faço hoje o trabalho de skilling, né, de educar as pessoas para a transformação, eu vou ter que aumentar o tamanho dessa rede social de proteção social. Então, o agir hoje ele é muito importante para que a gente reduza o custo de amanhã. Mas também nós não podemos acreditar que essa sociedade ela vai funcionar de uma forma harmônica e onde você vê o que a gente está sofrendo com pandemias e o mundo ele vai continuar conectado com essas exclusões. Então, aqui eu acho que tem a ver também com o preparar as pessoas, mas pensar também e de forma multilateral, né? Daí a necessidade de termos grandes líderes, né? Líderes que ultrapassem as fronteiras de países e que possam realmente trabalhar numa nova ordem social onde você consiga ter essa rede de proteção também social. Com certeza, com certeza. Pessoal, a gente está caminhando para o final já. Estamos quase uma hora aí no ar. Eu vou passar uma última pergunta que foi direcionada para o Gil. Eu sempre gosto de deixar o Gil numa situação aí difícil para a gente concluir o bate-papo, que é o seguinte: o Marino Tobias ele fala, Gil, a sociedade 5.0 impactará o Brasil assim como outros países igualmente? Seremos colonizados ou participaremos de verdade dessa mudança que está por vir? Eu acho que ele tem que colocar o Luiz Sérgio e o Eduardo ali no governo, tá? Porque a gente está batendo cabeça. Eu acho que se bate muito cabeça, mas eu acho que existe algo que é muito maior. Eu vou pegar aqui o exemplo. Agora, recentemente, um médico indiano que mora em Vancouver, tá? Ele tinha uma vida perfeita, ele era voluntário, doava para as instituições de Vancouver, enfim, um cidadão perfeito. Só que grande parte do dinheiro dele vinha que ele exportava órgãos humanos de Delhi, da onde ele nasceu.
E aí começou todo um debate dentro da academia e da justiça sobre nós vamos permitir que o mundo tenha tantas desigualdades no sentido de corrupção. Ele é uma pessoa perfeita em Vancouver, mas da onde vem 90% do dinheiro dele que traz aquela vida que tanto ele colabora com as artes, com a saúde, né? Eu acho que o nosso grande... E quando você pega os estudos de futuro, e eu estava aqui levantando, eram 5 pontos que sempre estavam lá. Meio ambiente, mudança climática, desigualdade social, pandemias, terrorismo e corrupção. O terrorismo ficou muito forte ali em 2011, os próximos anos, depois desigualdade social, meio ambiente sempre estavam à tona. E agora entra forte a corrupção. Nós, como profissionais, como executivos, como educadores, a gente tem que trabalhar contra essa pandemia global. Isso não é só no Brasil, mas a gente está vivendo aí um momento muito complexo disso, né? Tem estados mudando, o estado onde eu moro, aqui em São Paulo, mudou a sua lei de combate no município de corrupção, abrindo brecha para um monte de coisa, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque eu acredito que, de novo, essa doença ela é algo que é muito, né, que é um aviso para nós, não importa o dinheiro que você tem, que a única coisa que você podia ter era algo que era gratuito para todo mundo, que era o ar. E as pessoas estão morrendo por falta de ar. Então a gente vai ter que repensar nisso, mas eu tenho certeza que o Brasil vai engrenar, tenho certeza que o Brasil vai superar essas discussões do século passado, de esquerda, direita, de comunismo, socialismo. Eu também sou como o Luiz Sérgio, eu gosto muito do capitalismo, mas recomendo um livro que chama Capitalismo Solitário, em inglês é Capitalismo Alone, que acabou de se lançar. Ele está solitário, porque virou moda agora na academia falar mal dele, virou moda os economistas falar mal dele, e assim, eu acho que ele tem que mudar, tem que aperfeiçoar, mas é o que temos de melhor por enquanto. Todo mundo fala, vamos acabar o capitalismo? Legal, mas o que a gente vai colocar no lugar? Né? Então, acho que o Brasil vai precisar disputar. Esse papo que a gente está tendo aqui, só 1% da população global está tendo acesso, a gente tem acesso sobre quem tem papos como esse. E aí eu concluo, Vitor, um pouquinho com o que eu estou vendo que é muito mágico. A gente nunca se falou tanto no mundo da academia e dos negócios também, o que a gente chama de 3 S's. Eu comecei com os 3 I's, que é ciência, seria no inglês, né? Sociedade e espiritualidade. Com a inteligência artificial, a gente está conseguindo provar que existe algo muito maior que eu chamo de Deus, por exemplo. Com a inteligência artificial, trabalhos seríssimos de vários pesquisadores, a gente está começando a provar sobre vida fora desse planeta. Então, olha só, quem diria que a academia, em poucos anos, tudo bem que o clube que está levando, o clube de acadêmicos em Oxford, tem quase 500 anos que fala sobre isso, a gente falaria de vida fora do planeta, falaria de Deus, e não no sentido religioso, no sentido de ciência mesmo. Então, eu acho que quando tudo isso acabar e a gente tiver que trabalhar, menos, né, no sentido laboral e repetitivo, a gente vai voltar às escolas atomísticas da Grécia Antiga e vai sobrar mais tempo de fazer democracia, filosofia, para jogar mais. E, tecnicamente, foi o que você fez hoje aqui conosco, Vitor, você abriu uma grande roda de escola atomística. Então, Luiz Sérgio, uma honra estar com você, Eduardo, uma honra também, e Vitor, você é um amigo, enfim, uma pessoa fabulosa. Obrigado. Então, vou encerrar aqui essa entrevista, depois desse depoimento do Gil, de toda essa fala dele, provando que ciência é muito bem-vinda em qualquer estágio do nosso mundo. Eduardo Marini, CEO do Grupo Green for Tea, obrigado pela presença. Obrigado, Vitor. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gil. Foi um prazer. Luiz Sérgio Vieira, CEO da UI para o Brasil, obrigado pelo seu tempo também. Obrigado, Vitor, Gil, Eduardo e todos os ouvintes. Obrigado. Professor Gil, meu amigo, obrigado mais uma vez pelo seu tempo e por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Pessoal que nos acompanha pela transmissão, obrigado pela companhia de vocês, pelas perguntas. Toda a transmissão, para quem não acompanhou desde o início, ou quem não pôde ficar até o final, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube e também no IT Fórum 365. A gente se vê. Até mais!